A gente tem a participação também do Brian agora com a gente, Gabi, diretamente de Portugal. Seja muito bem-vindo, Brian. Bom dia. Bom dia, Fabi. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente ao vivo, né? Agora, seja no carro, seja pela internet. Seja muito bem-vindo ao download da notícia e vamos lá para as informações de hoje e estou aí à disposição de vocês. Então traz a sua primeira notícia aqui pra gente, para dividir aqui notícias direto do velho mundo para o Brasil. Fabi, olha, ontem aconteceu um acidente, né, uma tragédia, né, envolvendo 2 ônibus de matrícula portuguesa, né, da empresa Flixbus, que ela percorre aqui a Europa. Esse acidente aconteceu na França, né, com a divisa com a Espanha ali, e o ônibus, né, aqui a gente fala autocarro, né, um autocarro da empresa, deixa eu só pegar o nome aqui que é diferente, OVNI Tours, ele colidiu aí com esse da Flixbus, deixando 2 pessoas mortas e 43 pessoas feridas, tá? Ao total eram 45 pessoas dentro desse autocarro e ocasionou a morte de 2 pessoas na estrada. Ainda não se sabe, a polícia vai começar as investigações aí para saber o que de fato levou, se foi problema técnico ou se foi por excesso de velocidade, mas a polícia vai começar as investigações para saber o que aconteceu, o que levou aí esse acidente no dia de ontem na França com a divisa da Espanha, né? Para ser mais preciso, o acidente aconteceu na A63, que é uma via que liga os 2 países aí, e é na cidade de Bordeaux, a Espanha, tá? Então essa é a informação do local onde aconteceu isso. E segundo o Ministério de Negócios Estrangeiros, tá? No autocarro, 2 portugueses estão em situações em estado grave e foi direcionado ao hospital aí já de imediato para começarem aí os primeiros socorros neles. E as outras pessoas estão em estado leve, tá? Mas pelas imagens é de se perceber que é em estado grave, porque praticamente a parte de trás do autocarro ficou destruída com o impacto e com a colisão aí desses 2 veículos no dia de ontem entre a França e a Espanha, Fabi. Nossa, que tragédia, hein, Brian? A gente está vendo aí as imagens que você nos encaminhou e a gente vê realmente o impacto. A gente sabe que as estradas aí da Europa, elas são muito boas, né? Mas um acidente dessa dimensão aí acabou aí atrapalhando, acho que toda a movimentação, e a gente espera aí que as vítimas realmente aí se melhorem. A nossa solidariedade também a essas 2 mortes nesse acidente na França. Gabi? Fabi, eu trago uma informação agora aqui direto de Roma, porque ontem eu havia dito sobre a reunião que aconteceria nessa quarta-feira, sobre o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que entrou agora numa fase decisiva, mas segue aí cercado ainda de resistências, especialmente por parte aqui da Itália. Roma está condicionando seu apoio ao acordo à suspensão do imposto de carbono da União Europeia sobre os fertilizantes, medida que o governo italiano considera essencial para aliviar a pressão sobre os agricultores europeus. Mesmo após a Comissão Europeia sinalizar essa liberação desses recursos antecipados e prometer um pacote adicional de 45 bilhões de euros até 2028 para o setor agrícola, o apoio italiano ainda não está garantido. O governo da premier Giorgia Meloni avalia que os custos ambientais e os produtivos impostos aos agricultores europeus cria um desequilíbrio frente à concorrência da América Latina. A Itália, então, formalizou o pedido de congelamento dessa taxa de carbono numa carta enviada ao comissário europeu da Agricultura, o Christoph Hansen, e o argumento central é de conter a alta no preço dos fertilizantes e preservar a competitividade aqui no campo europeu. Tem um ruído muito forte aí, eu não sei se tem algum microfone aí aberto, mas só para eu concluir, nos bastidores de Bruxelas, cresce a preocupação com a resistência dos agricultores italianos, franceses, poloneses
e também os irlandeses, que temem a concorrência desleal com produtos vindos aí do Brasil, da Argentina, do Paraguai e também do Uruguai. E lembrando que o apoio da Itália é considerado estratégico para a aprovação desse acordo, já que pode definir tanto a formação de uma maioria qualificada quanto a minoria do bloco dentro da União Europeia, e com isso a assinatura do Tratado do Mercosul pode mais uma vez ser adiada. Você vê, ontem estava tudo certo, parece que ia sair, que ia desenrolar, e hoje, após essa reunião, a Itália já colocou aí, já condicionou a essa questão do carbono. Então, portanto, mais um entrave, mais um embate, mais reuniões. A gente não sabe o que vai acontecer de fato, Fabi. Ano começando movimentado. Brian? Acabou de falar, e já falo a próxima notícia. A gente noticiou esses dias atrás sobre essa movimentação do agronegócio lá na Itália e na França também, que recentemente eles fizeram um protesto, até jogaram esterco, resto de alimentos, na frente da casa do governo do presidente Emmanuel Macron, lá na França, né? Um meio de protestar aí contra esse acordo do Mercosul com a União Europeia, e tá esse entrave aí entre os dois países. Mas, retomando aqui as minhas notícias, né, aqui da Europa, ontem, falando da França, nós mostramos a imagem de Paris, que Paris estava aí debaixo de neve, toda branquinha, mas toda a neve, quando cai, ela gera algum transtorno. E na Europa, né, em Amsterdã e Paris, cerca de 500 voos foram cancelados por conta dessa grande nevasca que aconteceu. Os aeroportos ficaram impedidos de fazer pousos e decolagens aí, e segundo as autoridades aeroportuárias, alertaram que pode haver casos de cancelamentos pro dia de hoje também, caso a neve permaneça na pista e eles não consigam controlar a manutenção das vias, né? Vale ressaltar, Fabi, que alguns voos para cá de Portugal também foram cancelados, porque é um dos pontos principais e rotas de destino, que são a Ilha da Madeira e os Açores, que daqui da região de Portugal vai muitos voos para essas regiões. Foram cancelados também, ocasionando aí esse transtorno geral no dia de ontem, tanto aqui em Portugal, como na França e em Amsterdã também, e em Bruxelas, na Bélgica, também houve cancelamentos de voos aí devido a essa neve. É bonito de se ver, é muito bonito, que eu falo para você, porque eu presenciei recentemente, mas causa um transtorno muito grande, não só para a parte aérea, como também as rodovias e a parte dos trens também, que houve cancelamentos. Em Amsterdã ontem, os trens não estavam operando, porque eles não tinham condições de se locomoverem aí de uma ponta a outra do país, devido à grande nevasca que caiu ontem em Paris, em Bruxelas e também em Amsterdã. Já se fala realmente desse frio intenso aí na Europa, e realmente esse cenário de neve que a gente está acompanhando aí, principalmente na França. Mas a Gabi ontem também noticiou e mostrou as imagens dos pontos de alagamento em Roma, né, Gabi? Realmente uma chuva além do que era esperado, e com certeza trazendo muitos transtornos para a população e também para os milhares de turistas que vão à Europa nessa época do ano. Exatamente, Fabi. Não só a questão dos pontos alagados aqui em Roma, mas no norte da Itália, né? As nevascas também paralisaram as ferrovias, o transporte, turistas ficaram presos ali em Florença, não conseguiram retornar a Roma. Diversas escolas não tiveram aulas hoje, no dia 7 de janeiro, aqui na Itália, por conta, então, de toda essa frente fria que tomou conta de algumas regiões aqui do país. A gente viu também ali no norte da Itália temperaturas como -2 graus, -5 graus, locais completamente cobertos de neve. E lembrando, Fabi, que hoje, dia 7 de janeiro, é o dia da bandeira italiana, e que foi feita e criada no norte da Itália, lá em Reggio Emilia, que é a cidade que a gente está fazendo o documentário sobre educação. Infelizmente, a gente ainda está aqui em Roma e não estamos conseguindo acompanhar essa cerimônia que toma conta da praça principal lá da cidade.
Traz também todas as informações com esse seu documentário falando da primeira infância, que eu tenho certeza aí que vai impactar muitas cidades também que precisam ter esse olhar atento à educação. A gente está vivendo um momento tão tenso, mundial, e a gente sabe que quanto mais educação a gente dá à população, mais ela consegue também entender todo esse cenário global que a gente vive hoje. Exatamente, Fabi. A educação, ela transforma, ela muda a vida das pessoas. E aqui na Itália, se tem uma coisa que eles sabem fazer bem, é educação. Eles dão um show na questão da primeira infância, dão um show no quesito educação. Aqui não é igual no Brasil, que existe esses milhares de escolas particulares, e que o filho do rico estuda na escola particular, e que do pobre estuda na escola do governo. Aqui todo mundo é nivelado na mesma régua e tem acesso à mesma educação. Dando sequência aqui às informações internacionais, Bray, a gente sabe da reunião que aconteceu em Paris, na colisão internacional, e você tem os detalhes desta reunião e o que foi decidido. Isso mesmo, Fabi. Ontem, em reunião com o presidente da Ucrânia, né, Volodymyr Zelensky, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, eles fizeram um acordo aonde, caso haja paz, um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, as tropas britânicas e francesas serão enviadas aí para a Ucrânia e vão operar em solos ucranianos. Mas, como haja um acordo de paz entre os dois países. Vale ressaltar que essas forças teriam como objetivo principal, Fabi, fortalecer as garantias de segurança da Ucrânia e dissuadir futuras agressões russas, como também ajudar a reconstruir a capacidade das forças ucranianas depois do cessar-fogo e proteger o espaço aéreo e marítimo da Ucrânia. E também estabelecer hubs militares pelo país para armazenamento e coordenação de equipamentos e apoio defensivo. Após essa reunião ontem, ficou esse acordo aí, né? Foi assinado entre os três países, né? Vamos dizer assim. O acordo dos dois países, tanto como o Reino Unido como a França, para que haja esse apoio na Ucrânia. Vale destacar que essa guerra já vem aí se estendendo há um bom tempo. Houve aquela reunião com o Trump recentemente, que poderia ter um acordo de cessar-fogo, de paz entre os dois países, mas aí na manhã do dia do acordo, houve aí um ataque em uma residência do presidente Vladimir Putin, onde ele acusa a Ucrânia como principal suspeito de ter feito esse atentado aí, que dificultou um pouco a situação do acordo de paz entre os dois países. A Ucrânia, né, na pessoa do presidente Volodymyr Zelensky, segundo ele, não foi a Ucrânia, eles não têm nada a ver com esse ataque, mas ainda está em investigação. E fica essa questão entre eles aí do acordo de paz, se sai ou não sai, se vai ou não vai chegar a um acordo, né? Vale destacar que a Rússia já, entre aspas, invadiu uma grande parte das terras ucranianas, né? Eles têm os seus... eles querem um acordo de paz, mas querem exigir algumas coisas que a Ucrânia não aceita. E aí, entre alguns presidentes, o Trump está intermediando esse acordo de paz aí, que até o momento não saiu do papel, é só reuniões, né? O Zelensky viaja para os Estados Unidos, vai para a França, vai para lá, vai para cá, e eles não chegam a um acordo até o momento para, de fato, chegar a um fim dessa guerra que se estende aí por mais de 2 anos e que até o momento não se tem um fim, né? Não se sabe quando chegará o fim dessa guerra. E estamos na expectativa, que é o que nós mais queremos, é o fim dessa guerra, onde está ceifando várias vidas aí, né? São famílias sendo destruídas, a cidade aí sendo bombardeada o tempo todo. Mas estamos na expectativa que acabe e que seja um bom reforço, tanto do Reino Unido como da França aí, e que possam ajudar a Ucrânia a se reconstruir aí após um cessar-fogo que pode ou não acontecer dentro dos próximos dias.